vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do grupo 9. No grupo 9, nós vimos 2 capítulos. O capítulo 23, Nem Certo Nem Errado, e o capítulo 24, A Fala. No capítulo 23, só um minuto. No capítulo 23, nós vimos relato histórico. Quem se lembra o que é relato histórico? Pessoal, o que é relato histórico? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma coisa que você falou que já aconteceu. Não. Relato de antigamente. Contando o que exatamente, José? Posso falar? Sim. Fatos históricos? Isso, o relato histórico são coisas que são contadas sobre fatos históricos, fatos que já aconteceram no passado. E nós tratamos também das influências indígenas na língua portuguesa. Quem se lembra? Pessoal, quem poderia falar? Que a língua indígena fez grande influência na língua portuguesa. Muitas palavras que a gente fala, a gente nem sabe, mas são influências indígenas, que eles falavam na sociedade deles. Isso, muito bem. E para a gente ver isso novamente, nós vamos assistir agora 2 vídeos, um falando sobre relato histórico e outro sobre a influência indígena na língua portuguesa. O relato histórico é um texto publicado em meios de comunicação, como revistas, sites, e que divulga um acontecimento histórico, com informações sobre o tempo e o lugar da ocorrência dos fatos. Relato histórico é usado para contar acontecimentos que ocorreram no passado. É uma narração cronológica, ou seja, com marcadores de tempo, que resume acontecimentos relevantes que tiveram um lugar a um determinado tempo atrás. Ele narra acontecimentos reais do passado que fazem ou que fizeram parte de um povo. É baseado sempre em documentos. O autor precisa ser fiel aos fatos, não deve conter opiniões pessoais. Dessa forma, além de verdadeiro, o relato histórico é bem objetivo. Beijos e até a próxima aula.
primeira gramática do Tupi-Guarani, intitulada A Arte de Gramática da Língua Mais Usada no Brasil, foi escrita pelo padre José de Anchieta em 1556 e publicada em 1595. Quando Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil em 1500, os tupis-guaranis eram a tribo mais numerosa e poderosa. Os tupis viviam no litoral brasileiro, de norte a sul do país, e foram os primeiros a terem contato com os portugueses. Já os guaranis dominavam as matas do interior. Quando os jesuítas chegaram ao Brasil, mais precisamente em São Paulo, iniciaram seu trabalho de catequização com os índios, de fala tupi-guarani. São Paulo era chamada pelos tupis-guaranis de Ipiratininga, que significa peixe seco em tupi. Foi em Piratininga que os padres jesuítas fundaram em 1554 o colégio, no qual muitas crianças nativas frequentavam as aulas. Era o nascimento da cidade de São Paulo, situada em Pindorama, nome indígena para o que é hoje o Brasil. 4 mangas da Bahia, R$2, a promoção aí, garoto! Peri maçã, peri maçã, peri maçã! Estudos linguísticos contam que havia aproximadamente 1.300 línguas diferentes faladas pelas tribos indígenas. Muitas dessas palavras são da língua tupi-guarani, que sobreviveu ao longo do tempo e estão no nosso dia a dia. Em geral, são palavras relativas à designação da flora, da fauna, alimentos e lugares. Por exemplo, abacaxi, carapuca, arara, capim, catapora, jabuti, tamanduá, dentre outros. Tupi-Guarani não formavam uma língua uniforme. Os índios desse grupo étnico falavam inúmeros dialetos. Para uniformizar o idioma, os padres jesuítas encontraram uma solução. Eles influenciaram os índios tupi-guaranis a falarem um tupi padrão simplificado, para eliminar os dialetos. O tupi padronizado ganhou o nome de Nhengatu, que significa língua boa. O Nhengatu é a língua até hoje falada na Amazônia. Até o final do século XVII, a língua oficial do Brasil era o tupi-guarani, misturado com o português. Mas em 1759, sob a influência do Marquês de Pombal, o governo português decretou proibido o uso do idioma. A influência do tupi está no vocabulário da fauna, nomes de animais e plantas, como macaco, jacaré, tapera, ipê, iracema. O Brasil está repleto de cidades com nomes indígenas, todos sem exceção provenientes do tupi-guarani. Há centenas de palavras tupis incorporadas ao português brasileiro, que nem percebemos. Inclusive até algumas gírias de jovens, como xará e babau. Vamos a uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul que decidiu tornar-se oficialmente bilíngue. E adotou aquela que foi a primeira língua falada em praticamente todo o Brasil, o Guarani. Em Tacuru é assim. Nessa cidade do interior de Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai, 30% dos 10 mil habitantes são indígenas da etnia Guarani. Falar o idioma é uma herança dos primeiros habitantes do Brasil. As tribos que falavam variações do tupi-guarani ocupavam toda essa faixa do litoral, do Ceará até o sul do país, entrando pelo continente, e ocupava até trechos da Amazônia. A língua tornou-se a mais falada entre os portugueses e os indígenas até o século XVIII, e ela persiste forte em lugares como Tacuru. As palavras de origem indígena estão espalhadas pelo país. Itaipu, que dá nome à nossa maior usina, por exemplo,
quer dizer barulho do Rio das Pedras, interpretada também como pedra que canta. E a própria Tacuru é denominação guarani, que significa casa de cupim. Se o paciente é um indígena que não fala português, a enfermeira pede ajuda. Há 3 anos, a Índia Guarani é a intérprete do único hospital de Tacuru. Aqui, 1/3 dos pacientes vem das aldeias para a cidade em busca de atendimento. Vem para ganhar neném, só que não sabe falar em português. As enfermeiras explicam para ela e ele não entende. Aí eu tenho que vir ajudar. O Dr. Wesley aprendeu essa língua indígena. Ele não tem problema com ele. Ele não tem racismo. É mais fácil e seguro na hora da consulta. Salva a vida dele, faz diferença entre a vida e a morte. A influência indígena é tão grande que o Guarani se tornou o 2º idioma oficial de Tacuru. E isso é lei, aprovada pelos vereadores, sancionada pelo prefeito. Na prática, serviços básicos de saúde, campanhas preventivas terão de usar as 2 línguas. E o texto dessa lei é bem claro, ninguém pode ser discriminado por causa disso. Na aldeia e na cidade, a lei é motivo de orgulho. A língua, a identidade que eu tenho, jamais ninguém tomará de mim. E não é só em português, mas em Guarani. Eu quer dizer assim que eu não sei de nada em Guarani. Qual é o seu nome? Mais ou menos por aí. Quer dizer, tá mais ou menos. Não tá frio nem calor. Gente que mora aqui no Brasil fala tupi, até mesmo sem saber. Um garoto índio é guri. Maracujá já dava cá, sabiá já sabia assobiar. Eis que Caraíba veio espiar, Tabajaras, tupis, tamoios, guaranis. Aqui por essas bandas brotava macaxeira, pitanga, guariroba, genipapo, abacaxi. Uma festa na floresta, macaúba, sucupira, capivara, jararaca, perereca, jabuti. Gente que mora aqui no Brasil fala tupi, até mesmo sem saber. Um garoto índio é guri. Tamanduá morava cá, Tanajura ele vivia cotucar. Eis que Caraíba veio espiar, para as Caetés, Guaicurus e Amarés. Índio mora na maloca e joga peteca, gosta de pipoca. Branco mora em Carioca, aprendeu com índio a comer paçoca. Gente que mora aqui no Brasil fala tupi, até mesmo sem saber. Um garoto índio é guri. Aracaju, Jacarepaguá, mais lugares em Tupi como Araxá. Esse Caraíba veio espiar, Tapajós, Carijós, Caiapós, Tupiniquins. Índio vê na mata curupira e saci, toma guaraná e suquinho de açaí. Índio fica tiririca quando muriçoca pica seu cangote. Índio de Pindamonhangaba, Piauí, Sergipe, Itamaracá. Gente que mora aqui no Brasil fala tupi, até mesmo sem saber. Um garoto índio é guri. Gente que mora aqui no Brasil fala tupi, até mesmo sem
saber. Garoto índio é guri. Continuando agora, no capítulo 24, nós trabalhamos o Islã, que é o encontro de poesia falada. Nós vamos assistir um vídeo sobre isso daqui a pouco. E vimos histórias da tradição oral e histórias da tradição escrita. Quem poderia falar um pouquinho sobre as histórias de tradição oral e escrita? Pessoal? A tradição oral é contada oralmente de gerações em gerações. Muito bem. E quem foram os primeiros a passar as histórias da tradição oral para a tradição escrita? Lembra o nome deles? Eram 2 irmãos. Fala de novo. Os irmãos Grimm. Isso, os irmãos Grimm, muito bem. Eles pegaram as histórias da tradição oral e transformaram em histórias escritas. Eles foram os primeiros, com medo de perder a cultura que estava sendo invadida. A Alemanha estava sendo invadida pela França. Então, para a Alemanha não perder aquela cultura tão rica que eles tinham, eles começaram a escrever, a viajar pelo país e escrever as histórias para elas não se perderem. E na produção de audiobook, o que nós aprendemos? O que nós aprendemos na produção de audiobook, pessoal? A contagem de história oral? Isso, a contar histórias orais. Nós descobrimos que o audiobook foi criado para quê? No começo, para que ele foi criado? Para pessoas com deficiência? Isso, para as pessoas com deficiência visual poderem conhecer os livros. E aí virou uma produção maior, porque as pessoas hoje em dia têm pouco tempo para o dia a dia, então eles ouvem mais livros do que veem. Então agora eu vou compartilhar com vocês o vídeo sobre o Islã. Oi pessoal, tudo bem? É semana de pré-comemoração no Palavrão, viu? Olha lá, nosso pedido de sempre para você se inscrever, chamar os amigos, ativar a notificação, tudo isso, fazer crescer nosso canal de comunicação, nossa conversa semanal aqui. Língua e Texto essa semana vai falar de um palavrão, de uma expressão que tem a ver com um dia marcado nesta semana, que é o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Mas por que é dia por que é semana de pré-comemoração no canal do Palavrão, né? Porque a gente vai atingir a marca, pessoal, dos 1000 inscritos. E quando a gente atingir essa marca, já divulgamos lá, nós vamos fazer um sorteio de um livro. Olha que legal. Você pode guardar para você, se você for o feliz agraciado com esse sorteio, você pode dar de presente e dizer, olha que legal, um livro que ganhei no Palavrão, tá bom? Gente, então, vou falar um pouquinho dessa expressão, dessa palavra que apareceu muito na semana, que é o Islã. E eu tô forçando a pronúncia bem para você perceber que ele termina com M assim mesmo, né? E junto com esse palavrão eu vou aproveitar e usar outro, que é o efeméride, né? Quando a gente vai falar de datas comemorativas bem marcadas, datas redondas que a gente costuma chamar, a gente se refere a isso chamando de efeméride. E nós temos esse nome para o Islã no Brasil neste ano porque se completam aí 10 anos da sua, vamos dizer assim, divulgação primeira aqui no Brasil, né? Então tem 10 anos desse trabalho.
Bom, ele surge, pessoal, como uma poesia falada lá nos anos 60 em Chicago e vai se disseminando. E aí, no Brasil hoje, em São Paulo, os grupos mais representativos de slams, desses desafios de poesia falada, estão por lá e promovem esse trabalho principalmente próximo à data, ou na semana da data da comemoração da consciência negra, né, que aconteceu no dia 20 mesmo, nesta semana. Como é que a gente grafa? Então você já viu aí como a gente grafa, mas como é que a gente destaca uma palavra como essa num texto escrito? Geralmente entre aspas, pessoal, porque é uma nomenclatura, é uma palavra estrangeira, né? Então você já viu que aspas a gente usa, dentre outras razões, para destacar uma palavra estrangeira. O slam poderia ser destacado entre aspas. Alguns estudiosos dizem que ele se popularizou fortemente entre os jovens, justamente por ser desafiador e assim, olha, além disso é performático. E mais ainda, gente, ele não tem pré-requisitos. Então, para participar de um desafio de slam, eu não preciso ser poeta reconhecida, eu não preciso ser escritora, não preciso ter nenhum tipo de trabalho já feito em termos de linguagem expressiva ou, né, de publicação mesmo, e posso participar de um desafio de slam. Mais ou menos assim, 3 minutos ou até 3 minutos, né, para essa poesia falada, dos mais diferentes temas. Em geral são temas relacionados à inclusão de grupos. E olha só, os jurados também são escolhidos na hora aí das performances, né? Bom, se essa expressividade de linguagem pode dialogar com outras expressividades clássicas, gente, é verdade que toda vez que a gente já tem alguma coisa clássica que teve características parecidas, a gente pensa em promover um diálogo ou perceber semelhanças, né? E é bem comum que se faça isso em relação aos repentes, por exemplo, ou mesmo às canções medievais, né? A gente pode fazer esse diálogo e perceber quais são os caminhos, sem generalizações que são inadequadas, mas com percepção de semelhanças. Então, olha só, falando do slam, dessa poesia falada que tem a ver com a interface da língua na cultura, gente, que eu não diria nem só que ela é emblemática, ela é assim essencial, né? A língua tem uma percepção ou tem uma interface essencial para a cultura e para a educação, como um todo, formal e informal. E o slam é uma representação disso. Então eu vou convidar, fazer um convite e desafio aqui. Será que eu faço o palavrão passar essa vergonha, gente? Não sei, vamos pensar. Vou fazer um convite e desafio para o Guilherme Shibata para a gente fazer um combate aqui. Vamos lá, eu vou de slammer e ele também. Para a gente fazer um desafio com duas poesias faladas de até 3 minutos cada um. Pro final do ano aí, quem sabe, a gente passa essa vergonha juntos aqui no Palavrão e se diverte, hein, pessoal? Um beijo para vocês, boa semana, nos vemos já em outros vídeos do Palavrão, não se esquece.